Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia, e a gente vai continuar falando sobre terapia nutricional, tá? Então a gente vai continuar falando sobre esse mecanismo da gente estar tratando um paciente. A gente tem a nutrição interal, a gente viu a parte da nutrição interal com uma dieta caseira, artesanal. E agora a gente vai estar observando essa dieta industrializada. Então, como que a gente pode fazer para nutrir esse paciente? A gente viu que são dois meios, tanto a caseira e a industrializada, tá? A industrializada é aquele mecanismo mais caro, é aquela dieta mais cara, tá? Ela é mais difícil da gente estar fornecendo para um paciente, devido ao seu custo. Porém, ela é mais segura, tá? Com relação à contaminação. A gente pode ter tanto o sistema em pó, que é aquela alimentação que tem que ser feita a diluição para a gente poder infundir ao paciente, tá? Então, as vantagens dessa dieta se deve à individualização da fórmula. Então, essa fórmula ela vem com uma característica para aquele paciente, para suprir sua necessidade. A gente pode acrescentar alguns módulos, ou seja, se esse paciente ele tem uma necessidade de proteína, porque esse paciente é um paciente que apresenta queimadura, a gente pode estar oferecendo um módulo a mais de proteína, tá? Então, a gente pode estar infundindo para esse paciente mais proteína. Ele tem uma menor manipulação que a caseira, tem um menor risco de contaminação também que essa caseira, tá? Porém, por ser em pó, a gente precisa diluir essa preparação para a gente poder infundir, para poder oferecer para esse paciente. As desvantagens apresentam maior custo que a fórmula caseira, ainda exige uma manipulação, então a gente ainda vai ter que diluir esse produto para poder oferecer, e o tempo de administração é de no máximo 4 horas, tá? Já as fórmulas de sistema aberto pronto para uso, ou seja, aquela fórmula que ela já está pronta para ser utilizada, ela já foi diluída, a gente só tem que oferecer para o paciente. Ela apresenta uma menor manipulação, tá? Então é só questão de posicionar e oferecer para o paciente o menor risco de contaminação. As desvantagens é com relação ao seu custo, tá? É uma fórmula mais cara em comparação até mesmo a essa fórmula industrializada em pó, exige um procedimento prévio, tem um tempo de administração de até 12 horas. Então, a gente pode estar oferecendo até 12 horas depois que essa fórmula foi aberta, a gente pode estar oferecendo para o paciente, desde que ela seja conservada adequadamente. E o sistema fechado, ela não exige manipulação, ela tem o menor risco de contaminação. As desvantagens é que o custo é elevado, não exige possibilidade de alteração da fórmula, então a fórmula é aquilo e a gente não pode modificar na sua formulação. O tempo de administração é de 24 a 48 horas. O tempo dela, se bem conservada, pode durar até mesmo 2 dias. Tá? E a gente tem as fórmulas especializadas, então ela tem uma função e uma destinação especializada. São para pessoas que estão ou em quadro crítico, tá? Pacientes críticos, pacientes que apresentam diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência pulmonar. A gente também tem as imunomoduladoras que melhoram o perfil e a resposta desse paciente, melhorando a sua capacidade imunológica, tá? E a gente também tem fórmulas específicas para paciente que apresenta essa úlcera de pressão, que são aquelas feridas devido ao contato, tá? Ou com colchão, e vai ocasionando algumas feridas no paciente que fica muito tempo acamado. Então a gente tem fórmulas especializadas que vêm com o objetivo de suprir necessidades específicas. A nutrição interal, ela pode apresentar algumas complicações. E quais são elas? A gente tem tanto as complicações de origem mecânica, de origem gastrointestinal, as metabólicas, e também a gente tem as complicações infecciosas, tá? A gente vai ter também as complicações de mau posicionamento da sonda, então a sonda ela pode se deslocar, ela pode sair, o paciente ele pode estar retirando essa sonda. A gente tem essa complicação da contaminação, então a gente tem que descobrir o que ocasionou essa contaminação, a administração inadequada da dieta, se essa dieta ela está correndo no tempo necessário,
A intolerância também do paciente a algum composto dessa fórmula. Pacientes que apresentam alergia à lactose, tá? E está sendo ofertado. Então, é necessário que a gente faça, que a gente verifique o que está acontecendo com esse paciente e que a gente faça a intervenção adequada. Quanto às complicações de origem mecânica, a gente pode ter uma obstrução da sonda, tá? Que a gente viu como faz para desobstruir essa sonda, mas ela pode ocorrer e pode ser necessária uma intervenção, tá? Quando a gente solicita a participação, por exemplo, da unidade de saúde. Pode ter a saída acidental da sonda, uma necrose da aba do nariz. Então, esse paciente está há muito tempo com uma sonda nasointeral ou nasogástrica. Isso daí vai ocasionando feridas no nariz, tá? Isso daí é chamado de uma complicação mecânica. O extravasamento periostomia. Então, caso ocorra o extravasamento da dieta, quando essa dieta ela é oferecida em uma ostomia, a gente pode ter uma complicação desse paciente, tá? É necessário que o técnico de enfermagem, ele observe todos esses sinais para poder informar para a equipe e para que a gente consiga intervir nessa situação. As complicações gastrointestinais, a gente pode ter a diarreia, tá? A obstipação, que é a constipação, então esse paciente ele não está recebendo uma quantidade ideal de fibras, a dieta não supre a sua necessidade de fibras, e aí esse paciente vai ter essa constipação. O paciente também pode apresentar náusea e vômitos, ou devido à grande quantidade dos componentes, né, uma sobrecarga gastrointestinal, e aí esse paciente ele vai estar apresentando esse vômito e essa náusea. Então a gente tem que estar observando sempre. Uma isquemia intestinal, que é a hipóxia, deve-se à falta de oxigenação no intestino, e isso daí vai levar a uma morte intestinal, uma morte tecidual daquela porção do intestino, tá? Nesse caso, a intervenção ela tem que ser imediata, senão esse paciente vai a óbito. A obstipação, como que a gente pode fazer para solucionar essa situação? Existem algumas fórmulas que a gente pode estar incluindo as fibras insolúveis ou até mesmo dentro da preparação caseira, né, dentro de uma dieta caseira, artesanal, a gente pode estar colocando, por exemplo, alguns alimentos que são laxativos nessa dieta, mas a nutricionista que vai estar auxiliando e que vai estar indicando. Pode ocorrer também a administração de alguns medicamentos para que o intestino solte, ocorrer evacuação, tá? E se deve principalmente à diminuição dessa quantidade de resíduos na dieta. Mas a gente tem que considerar que esse paciente, se ele está acamado, o intestino dele não vai estar funcionando muito bem. Então, é uma situação que ocorre com frequência, tá? Essa constipação devido ao paciente ficar só acamado, não ter movimentação, o que estimula a motilidade intestinal. É importante a gente estar oferecendo essa dieta rica em fibras, tá? Então a nutricionista ela vai fazer toda uma adequação nesse período para a gente estar evitando essa obstipação. A dieta desse paciente ela vai ser uma dieta mais laxativa. E com relação a náuseas e vômitos, a gente tem que verificar o volume dessa dieta, se ele não está sendo ofertado num volume muito grande para a capacidade gástrica desse paciente, e aí a gente está tendo essa náusea, esse vômito. Verificar também o tempo de infusão, se é muito rápido, se essa dieta está passando muito rápido, esse paciente ele vai sentir náusea, vai sentir vômito, tá? Verificar também a cabeceira da cama na inclinação de 45 graus e verificar também esse protocolo de êxtase e a sonda nasoenteral pós-pilórica, caso esse paciente não evolua, tá? Então, se esse paciente ele não está evoluindo e está sendo frequente esses quadros, é importante a gente verificar a possibilidade de uma sonda pós-pilórica, ou seja, passando o estômago, pulando o estômago dentro dessa oferta de alimentos. A gente também vai ter algumas complicações de origem infecciosa, que pode ocasionar a pneumonia por aspiração, ou seja, esse paciente ele não ficou numa inclinação adequada, não ficou em 45 graus, ou esse paciente ele tem algum problema gástrico e está tendo refluxo,
tá? E aí levou uma pneumonia por aspiração. Isso daí pode ocasionar também uma sinusite, então quando tem esse refluxo, tá? A gente pode estar ocasionando uma sinusite, uma otite também e uma infecção periostomia. No caso da pneumonia aspirativa, a gente deve sempre ficar atento à quantidade de nutrientes que está sendo ofertada para esse paciente, se não está aumentando a capacidade gástrica desse paciente, tá? Sinais de dispepsia, tá? Então esse paciente ele está tendo um refluxo frequente, aumento da frequência respiratória, do balanço energético hídrico também vai estar aumentado. Tá? E algumas complicações metabólicas, como a hiperglicemia, uma hipoglicemia, a desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. A gente tem que estar intervindo quando a gente verifica situações assim, tá? Que o paciente está respondendo à alimentação que está sendo ofertada com quadro de hiperglicemia ou hipoglicemia. E o que a gente tem que verificar? Verificar a concentração da albumina sérica. Essa albumina sérica vai mostrar a manutenção da pressão osmótica intestinal, a alta capacidade ainda de uma absorção intestinal, tá? E o que verificar ainda? O uso de antibióticos, porque o uso de antibióticos, ele altera a flora intestinal e produz um crescimento de bactérias e isso pode estar levando à formação de gases. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais!